Então aqui, Filosofia no Boteco, terceiro programa. Vamos falar sobre o conceito de Deus. Deus hoje, né? Fala aí. O segredo do demônio se não fosse Deus. Então, a pergunta é, o Gabriel estava com uma dúvida acerca de escolher o tema. Vamos falar de Deus ou vamos falar de religião? Aí que tu disseste que se falar de religião implica o quê? Instituição, sociedade. Aí eu argumentei que se você for falar de Deus também, já o conceito de Deus é um conceito ocidental. Não, mas Deus pode ser uma coisa individual nesse aspecto. Tá, mas é um conceito ocidental. Já implica a nossa sociedade pensar num Deus antropocêntrico, um Deus cristão. Entendeu? Certo. Não é ocidental. Isso vai para o Oriente Próximo, o Deus islâmico ou o Deus judaico. Também é antropomórfico, etnocêntrico. Então tu não pode separar isso ao falar de um Deus metafísico, né? Os orientais têm um princípio metafísico e não é um Deus personificado. Você tem um princípio que rege as coisas. Eu acho que não dá para falar, né? Uma coisa sem falar. O que tu acha? Deus. Eu acho que aquela noção de causa não causada, né, é sempre válida. Uma causa não causada. E eu gosto de puxar muito esse Deus que se manifesta tanto e se torna tão necessário para nossas crianças e para a nossa vida, é muito mais uma necessidade psicológica, até psicologista, né, Freud explica, né, esse sentimento oceânico, né, essa necessidade de ter um Deus, ela é muito mais uma necessidade psicológica do homem, a falta que o homem tem do pai e da mãe, pai grande, né, tipo, isso, né, dentro do viés mais psicológico. Mas agora, Deus, o conceito de Deus para a filosofia é a causa não causada, é o princípio motor, né, do Aristóteles e tudo mais. Mas agora tu vê, quando tu fala que o Deus seria uma coisa psicológica, já está no aspecto individual, né? Não tem relação com a parte social. Ah, mas tu acha que tu pode gerar uma psique, que uma psique é gerada como? Espontaneamente, a psique é gerada no seio da sociedade. A sociedade molda as psiques. Tanto é, fazendo essa dicotomia Oriente-Ocidente, entendeu? A psique de um ocidental é diferente da de oriental. Eles veem as coisas de maneira diferente, eles encaram a vida de maneira diferente. O budismo surgiu como uma religião que não escreva nada sobre isso, que seja em silêncio, que transmita, que se viva Deus em silêncio, sem... Como assim? Em silêncio, sem em ações, talvez, boas, sempre ações, mas nunca tendo nada escrito, nenhuma lei, nada, atuando do jeito que tu anda, tu gosta do jeito que tu gosta, sem dizer, tu não pode usar gravata, tu não pode, a tua religião deixa uma religião que permita ser do jeito que tu é. Sem colocar, olha, tu não pode cortar cabelo, tu não pode fazer a barba, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, sem ter grandes normas. Mas ser em que tu é... Mas ser em que tu é nos limites que não prejudique quem o outro é, né? Nesse sentido. De certa forma, um religioso fanático que... Mas uma religião que permita ter um templo onde seja o templo do silêncio, um templo que é aquilo, se tu não sabe explicar, então te cala. Então Deus seria bem isso, né? Meio Wittgenstein, tipo, não tem palavras, então te cala. Isso que tu tá falando já não tem mais ou menos isso no Zen budismo? Zen budismo, exatamente. Não sei. Sabe, mas e aquela coisa, e Deus é isso, né? Quando tu tenta explicar, não é possível. Porque no budismo em geral tu não tem Deus, tu tem a iluminação, né? O Buda é o iluminado, o cara que atingiu a iluminação. Tá, aí formou-se o budismo, né? Vamos dar um salto aí. Aí se formou o budismo, né? Aí tem uma corrente que diz que não, que o budismo pode ser ensinado, né? Que pode ser explicado através da meditação, através da leitura e da conduta de Buda e tal, tu vai chegar à iluminação. O Zen budismo não, diz que não, que é uma coisa que é aí sim individual.
é contigo. Não adianta te explicar. A única coisa que eles preconizam é isso, você sair dessa forma lógica que a gente tem de raciocinar. Aí eles têm alguns exercícios que chamam Quan. O Antônio Budista, nosso amigo, estava explicando. Um Quan é uma coisa para a qual não tem resposta lógica. Entendeu? Aí tem um Quan que o mestre estava envolvido lá com os monges e botou uma tina d'água. O que é isso? Ah, não sei. O que é isso? É a manifestação de Buda. O que é isso? Aí um monge daqueles levantou, foi lá, deu uma mijada no bagulho e disse, isso já era. Aí tipo ele ganhou um ponto, tá ligado? Ele saiu, ele resolveu quando? Vai. Na minha opinião, acho que são dois aspectos da mesma coisa, né? Ou seja, como um convexo é inseparável do côncavo. Ou seja, falar do Deus e não falar da religião é uma coisa muito difícil. A religião é indissociável com a sociedade, ou seja, não só o conceito de Deus e religião no sentido de permitir uma vida e uma morte melhor, uma vida mais comedida e uma morte mais tranquila, mas também organizar a sociedade, ou seja, castrar alguns excessos de liberdade de um sujeito que vai prejudicar outras liberdades, né? Então, quando a gente fala de uma religião do silêncio, estaria mais para o Deus pessoal, né? Não tem um envolvimento tão social. Não obstante, como consequência de semear esse Deus individual, eu acho que a sociedade pode ser melhor, né? Não voltada para a sociedade, voltada para o indivíduo, mas como consequência do Deus individual, a sociedade torna-se melhor. Na verdade, eu acho que o que você tem perante Deus é o livre-arbítrio, não é liberdade. Tem a liberdade, tu pode escolher. Tu pode escolher seguir Deus e viver no caminho do bem e estar legal contigo, com a tua conduta, com a tua consciência, sabendo que tu está fazendo a coisa certa, ou também não é tão extremista assim, né? Ou escolher não seguir, ser livre, ser porra louca, fazer o que quiser, mas aí tu vai voltar pra cadeia, tu vai ser chutado, tu vai... Não tem liberdade, tem liberdade. Aquilo que a Lili falou, né, da liberdade, a finalidade da restrição de liberdade de um é exatamente permitir que o outro também tenha parte da liberdade. Então, aí vocês dividir a liberdade. Vocês estão tocando no aspecto da religião que serve para quê? Para o controle social. Da religião, sim. Ou talvez nesse aspecto o conceito de Deus seria o instrumento da religião. Ou a religião seria um instrumento de Deus? Não, é que assim, ó, tem um momento que a lei do Estado ela é feita por homens. Logo ela é falha. Logo eu vou me revoltar contra essa lei. Mas a lei de Deus nunca vai ser falha. É porque ela é de Deus, ela vem de algo perfeito. Certo. Né? Então é mais fácil eu respeitar a lei de Deus que a lei do Estado. Porque a lei do Estado lá pelas tantas vai contra a minha própria liberdade e a minha vontade. Sim. Porque ela é feita pelos homens e ela vai falhar em algum momento. A lei de Deus nunca vai ser falhar. Agora, quanto às leis de Deus, observando assim, se as leis de Deus seriam completamente libertárias, né? Então elas não teriam um conteúdo moral, ou seja, não é uma lei negativa do sentido não fazer tal coisa ou não outra coisa. Mas então quais leis seriam as leis divinas? Leis físicas, talvez? Podemos pensar que as leis de Deus sejam as leis físicas, né? Ou seja, eu não posso atravessar essa parede, então essa pode ser uma lei divina. Então talvez a lei divina não tenha a ver com uma lei moral, mas sim com uma lei física. E se tu não aceitar uma lei física, tu pode pensar, não, se eu quiser, eu posso imaginar que eu atravesso, pô, então tu tem que pelo menos, onde é que tu vai, qual lei que ultrapassa a lei física, mas não pode ser negada? A lei lógica, né? Se tu quiser quebrar a lei física, e aí de repente, não, então pelo menos a lei lógica tu deixa pra mim, né? Talvez Deus diga, a lei lógica tu não pode imaginar um quadrado redondo, isso é ilógico. Quer atravessar a parede, atravessa, mas não vai imaginar um quadrado redondo.